irmãos, minhas irmãs, Shalom Adonai a todos. É com muito temor em meu coração que eu trago aí essas duas palavras, esses dois capítulos que me foi pedido. No capítulo 7, esse capítulo 7 nos mostra as inúmeras reações das pessoas para com Jesus. Muitos o amavam, outros achavam ele bom, outros o chamavam de Messias ou Cristo. Todavia outros, porém, o chamavam como enganador. Tinham aqueles até mesmo que diziam que ele estava possesso por demônio. Em nossas vidas, como chamamos a Cristo? O que Cristo é em nossas vidas? Como que nós tratamos? O que Ele nos representa? Faça uma pausa nesse áudio e analisa, reflita. O que Cristo é em sua vida? Bem, depois dessa pausa, depois dessa reflexão, creio que muitos tenham dito que Cristo é simplesmente tudo, que Cristo é o meu pastor, enfim. Cada um de nós temos um referencial de Cristo. Mas, será que esse referencial que fazemos condiz com o que realmente ele representa? Eu ouvi em uma das minhas aulas no Mergulhando que a nossa intimidade para com Deus deve ser tão grande, mas tão grandiosa, a ponto de não precisarmos perguntar a Deus o que Ele quer que façamos, mas já sabemos o que Ele espera de nós. Nós temos que ter uma intimidade enorme com Deus, a ponto dele, e eu ouso dizer isto no temor do meu espírito, a ponto dele surpreendermos, a ponto de nós surpreendermos o nosso Pai. E como faremos isso? Como conseguiremos isso? Simples. Conhecendo as Escrituras, buscando a palavra. Jesus é água viva. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Eu faço aqui um parênteses, um paralelo. Por muito tempo eu achava que o nome Cristo, na verdade, seria um sobrenome de Jesus. Aliás, nada mais normal, né? Jesus Cristo, Jesus é um nome, Cristo seria um sobrenome. Mas na realidade, Cristo, do grego, vem de Christos. É uma tradução originária do hebraico, que significa Messias. Isso está nos mostrando lá em João 1, capítulo 1, verso 41. Mas em ambos os casos, o termo Christos é oriundo de verbos que significam ungir com óleo sagrado. Partindo deste pressuposto, deste termo, vem o ungido. Jesus ou ungido, ou muitas vezes encontramos como Cristo Jesus ou ungido Jesus. Voltando ao texto, ao capítulo 7, no versículo 27 nos diz o seguinte: todavia, bem sabemos de onde esse é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Estes que disseram isto, realmente eles conheciam a Jesus, mas na verdade eles sabiam quem era Jesus, mas na verdade eles não o conheciam verdadeiramente. E digo que esses eram os sacerdotes da época. Em nosso tempo, isso muitas vezes acontece. Da mesma forma que ainda hoje, ao ouvirmos pregadores falando em rádios ou em programas de televisão ou em qualquer outro lugar que seja,
devemos estar atentos se realmente são palavras que vêm do alto do trono de Deus, se realmente essas palavras vêm lá do nosso terceiro céu, vêm debaixo do trono de Deus. Vejamos o que está escrito no mesmo capítulo, no versos 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Aqueles que procurarem conhecer e fazer a vontade de Deus, conhecerão de uma forma intuitiva a verdade de Jesus. No verso 38 continua e explica muito bem: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão em seu ventre. Ou ricanta barashuricanta arastous. Veja como belo. Temos que crer verdadeiramente que Cristo é o Messias e que Cristo é o nosso Salvador e somente Ele é o nosso Salvador. E aí sim, rios de águas vivas poderão fluir do nosso interior. Um outro ensinamento que me deixa bem claro, que nos deixa bem claro neste mesmo capítulo, está logo nos primeiros versículos, lá de 1 a 5. Embora seja repetido muitas outras vezes logo adiante. Neste período, neste momento, era chegada a festa do tabernáculo. E os irmãos de Jesus falavam para que ele fosse para a festa, para mostrar aos seus discípulos as suas boas obras. Mas Jesus, ele era muito paciente. Ele tinha que ser muito paciente naquela época. Eu fico aqui imaginando, ele tinha que ter uma paciência muito exaltada para ter que explicar inúmeras vezes a mesma coisa, para que o povo em sua volta pudesse entender, e muitas vezes não entendiam. Mas Jesus foi muito paciente, e ele disse: não é chegada a minha hora. E isso nos mostra que existe um tempo para que tudo aconteça. E Deus sabe o tempo de todas as coisas. Não adianta querermos antecipar algo. Não vai dar certo. Nós somos limitados pela nossa consciência humana. Nós pensamos, nós agimos, nós raciocinamos de acordo com um tempo cronológico, um tempo chamado Cronos. Mas Deus está muito além da mente humana, muito além da capacidade humana. O tempo de Deus é totalmente diferente, é um tempo chamado Kairos. O ontem, o hoje, o amanhã, tudo acontece junto, tudo acontece ao mesmo tempo como um grande círculo e não como uma linha reta para nós. Aprender a esperar em Deus e deleitar-se nele, esse talvez seja um grande desafio para muitos cristãos. Horas antes do Dudu, ou da Kelinha, agora eu não sei quem, escrever lá no grupo sobre esses capítulos, que precisava de alguém para ministrar sobre esses capítulos, eu estava conversando com um dos supervisores lá no serviço o seguinte: muitos irão te julgar, te condenar, te acusar. Mas veja bem, sabemos que na verdade quem julga e quem condena a pessoa é o mesmo, é o diabo, é Satanás, o encardido. Ele mesmo julga e ele mesmo condena. Como pode? Ele é o advogado e o juiz ao mesmo tempo? Muitos de nós, se não todos, conhecemos pelo menos um pouco da passagem da mulher adúltera. A mulher apanhada em flagrante adultério é apresentada a Jesus
novamente pelos escribas e fariseus, tentando prendê-lo, tentando acusá-lo, já que, de acordo com a lei de Moisés, tal situação seria condenada ao apedrejamento até a morte. Jesus, então, ele para e escreve na areia com o seu próprio dedo. E esse aí é um outro fato interessante. Após escrever na terra com seu próprio dedo, Jesus olha para a multidão e exorta dizendo: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. E em seguida ele volta a se inclinar, mas por que ele voltou a se inclinar para a areia? Simplesmente porque ele já sabia o que iria acontecer. Lembra que falei anteriormente que para Deus, o tempo de Deus é o tempo Kairos? Ele não precisava olhar para que aquelas pessoas saíssem, ele já sabia que aquelas pessoas iriam sair, pois ele já conhecia o coração deles. Outra coisa que nos ensina, que nos mostra, ele não se incomodou com a multidão que estava tramando contra ele. Aqui na terra ele foi 100% Deus, 100% homem. Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Ele não se incomodou com a multidão. Ele escreveu na areia. Talvez tenha escrito lá os seus pensamentos. Desculpe, irmão, se eu estou viajando um pouco. Mas talvez ele tenha escrito hipócritas. Pois era assim que eles chamavam os judeus, de hipócritas. Mas vamos viajar mais um pouco. Por que o pó? Por que a areia? Se a gente volta lá em Gênesis 3:19, com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Adiante em Eclesiastes 3:20, tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. E em seguida o mar apagou o que ali estava escrito, pois Jesus perdoou a mulher, admoestando-a para que não volte mais a pecar. Irmãos, se por um acaso estão lhe perseguindo, estão lhe julgando, não se turbe, não se ire, não se abale, pois não é vós a que persegues, e sim aquele que habita em vós quem persegue. E por outro lado, vemos que Jesus acolheu a pecadora. Afinal, ele ama o pecador. Logo, não somos nós que devemos condenar, nem somos dignos de apontar o erro do nosso próximo. Afinal, como podemos enxergar o pecado do nosso irmão como uma trava em nossos olhos? Irmãos, foi isto que me foi muito ministrado em meu coração. Espero que sirva para alguém. Desejo a todos uma ótima noite, um ótimo dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam todos em paz, um bom dia.